convidado deste 39º episódio, até tenho a minha inscrição, é repetido. Luís Clara Gomes, ou Molinex, já apareceu no segundo episódio, mas desta vez vem sozinho. Não tenho por hábito fazer conversas que estejam dependentes de agenda, mas ele toca no Lux, em Lisboa, na sexta-feira, numa Black Balloon especial em que interpreta a música do Star Wars. Como sempre, não se esqueçam de fazer like na página do podcast no Facebook, nem de o subscreverem no iTunes e depois deixarem estrelas e críticas. E é isto. Estavas a falar de como desde a última vez te tornaste radialista. Sim, radialista emprestado, sim, temporário. Quanto tempo é que é? São 2 meses, são 8 programas, uma vez por semana. Mas isso eles fazem isso com toda a gente? Tipo, são só 2 meses os programas? Ou... Não sei se é toda a gente, porque acho que ainda só houve com o Tiger Man e com o João Barbosa, com o Branco. Desafiaram-me um mês antes de ter feito o primeiro programa, disse logo que sim. Eu sempre quis fazer isso. Sempre quiseste fazer rádio? Sempre quis fazer rádio. Não fazias na universidade e não sei o quê? Não, nós temos o programa de rádio da discoteca sim, claro. Na Vodafone. Ainda tem? Temos, sim. Mas tem sido o Motinho que faz a programação e eu apresento com ele às vezes, mas é diferente, porque no fundo é um bocado novidades da semana e um bocado de curadoria de música. E este aqui pensei que eu tinha 2 horas, vou aproveitar para contar uma história, para contar uma narrativa e por isso é diferente. E tu fazes aqui? Faço aqui. Faço aqui no meio de Lisboa. Hei de fazer, sim, aqui algures. Hei de fazer um direto, se conseguir a oportunidade, mas acho que para um programa de autor, acho que faz sentido que tomemos o nosso tempo e que o organizemos da maneira que achamos por bem. É como um disco, não é? Não tens que gravar live to tape. Mas não havia rádio universitária em Aveiro? Havia. Fazias? Não havia rádio universitária. Havia uma ou 2 web radios, mas mesmo assim não tinham muita expressão. E então a última coisa que tive com rádio terá sido antes da Vodafone. Nunca tinha feito rádio. Era muito novo quando ia visitar o meu pai, que trabalhava na Noir, em Viseu. Também trabalhava em rádio, e então acho que provavelmente tive esse fascínio do mundo da rádio. E agora que estás a fazer uma coisa só tua, fazes aqui? Sim, faço. Não estás no estúdio, de rádio e tal. Sim, o meu maior problema com estar a falar é ficar um bocado self-conscious em relação à minha voz e ao meu sotaque. Porque quando me ouço gravado, sem ser a cantar, há uma presença muito grande dos S's. E isso deve-se não ao seminário, mas sim à proveniência de Viseu. E pronto, aqui a questão é que aqui neste mundo controlado, se calhar faço um take novo e já estou mais satisfeito com a voz e está fixe. Okay. É por isso que gosto de trabalhar no meu mundo e sem... Imagina, se tinha um slot na Antena 3 de 3 horas para fazer um programa de 2, ia estar sob pressão. Sim. Além de que o conteúdo que optei por ter dá-me muito trabalho de pesquisa, porque estou a fazer um programa dedicado a uma história, a uma pessoa, a um movimento, a uma ideia em particular, e cada programa são 2 horas sobre essa ideia. O primeiro que fiz foi sobre a caixa de ritmos Roland TR-808. Sim. O segundo agora foi sobre sampling. O meu som favorito de sempre é o cowbell de Tiago. Sim. Não tem nada a ver com cowbell. Não tem nada a ver, mas é ótimo. Eu também curto o rimshot. O rimshot é também é fixe. O Brian Eno curto bem. Ele tem aquele disco com o David Byrne. E aqueles são coisas tipo, mais ou menos, não têm grandes caixas de ritmos, e de repente tens lá um cowbell de 708. Mas sim, o Eno é sempre aquele gajo que se lembra de pôr a cena mais bizarra no meio da música, mas de alguma forma acaba por colar e fazer sentido. Mas pronto, o próximo também estou a preparar, já estou a fazer a investigação, porque gosto que as coisas tenham ligação, não gosto de meter ovnis no meio da história.
a não ser que faça sentido meter um OVNI no meio da história. Dir-me, vais fazer um sobre flautas. Não, mas como é sobre música eletrónica é muito difícil abordar a flauta. Mas este vai ser sobre bandas sonoras e é bem provável que eu consiga meter lá uma flauta de Morricone, por exemplo. É bem provável, mas tenho que encontrar o contexto certo. Talvez para contextualizar o Vangelis no Blade Runner, tenha que ir atrás ao Morricone e mostrar uma flauta tipo o Bom Maio, o vilão. Eu acho que tu consegues fazer isso. Sim, no fundo, ainda bem que tu me entendes, porque tudo o que eu faço é em função da flauta e construo todo o mundo à volta da flauta. É verdade. Por exemplo, este Star Wars que estou a preparar para tocar na sexta-feira foi a minha ideia assim: como é que eu consigo meter mais uma flauta num concerto? Tocar a música de John Williams porque tem boa flauta. Então, como tal, vou fazer o Star Wars, que é para construir toda uma cena para o André tocar flauta no... E foi só por isso que tu aceitaste o convite do Ramos. Claro que tu disse que gostas de Star Wars. Aliás, eu por acaso já tinha... não é verdade. Aliás, já tinha abordado o Ramos para fazer outra coisa. Entretanto, a banda que eu queria... cujo disco eu queria tocar está em reunião e tocou em Portugal há pouco tempo. Não sei se vê. Portanto, e são brasileiros e tem a Rita Lee. Este era o disco de eleição para mim. Até porque me identifico muito, exatamente, por exemplo, pela flauta com a discografia dos Mutantes. Mas, entretanto, a estreia do novo Star Wars e o Pedro Ramos veio-me dizer: olha, tenho uma ideia maluca, Star Wars Molinex. E eu, ótimo, vamos embora. E agora é que eu estou a comer com as consequências da minha decisão, porque isto é mesmo muito trabalho. Não quero fazer uma coisa triste, não quero fazer uma coisa que esteja aquém daquilo que pode ser o meu mundo. A interpretar o mundo do John Williams é muito difícil. Mas com quem é que vai ser? Vai ser uma formação? Vai ser a nossa formação central de 3 pessoas mais 6. Que é o quê? Mais 6, portanto temos baixo, bateria, guitarra e synths, o normal, e depois temos os synths, está no synths o Gui Salgueiro, está na flauta o André Cameira, que já tocou connosco ao vivo nas apresentações do disco, e depois está uma secção de sopros, que é o Sandro Félix, o Dinis Silva, o Pedro, exatamente, João Ramos e João Gomes, não é Gomes, falta-me João... Eles chamam-no de Cavalo, e o problema é que depois, quando tens alguém chamado Cavalo, nunca decoras o nome dessa pessoa. Mas sim, eles tocam, são metais, e acho que era essencial para a música do John Williams ter metais. E pronto, obviamente que o resto é um bocado... Não pretendo fazer covers, não pretendo fazer nem sequer versões. Quero trazer as melodias, os temas, aqueles que acabaram por ser os temas, esqueci, falha-me a expressão da ópera em alemão, os leitmotivs do Star Wars, trazê-los para o meu mundo dentro de uma atmosfera dançável e de celebração. E vais tocar músicas tuas também? Também vou tocar músicas minhas, porque não é sempre que temos assim uma formação tão grande e aproveitamos para tocar músicas em que dá para ter flauta, por exemplo. Eu puxei o assunto da flauta porque conheço bem o teu fascínio, porque quando estivemos a explorar aqui no estúdio, eu fiz a pergunta, ou tu fizeste a pergunta, será que a flauta de Bizet tinha sido usada alguma vez decentemente? E depois arranjámos uma playlist de Spotify e eram muito poucos os exemplos em que aquilo era bem usado. Bem usado, sim. Lá está. E metade deles eram mellotrons. É verdade. Olha, tal e qual como o cowbell do 808. É uma coisa que deve ser... É tipo o sal na comida. Na verdade, não necessitas dele para viver, mas um bocadinho é capaz de dar um toque de qualquer coisa, estás a ver? E lá está, a flauta, se calhar nas minhas músicas não é um elemento central. Muitas vezes está a fazer melodias que outros elementos estão a fazer, mas acho que... Gosto mesmo... Transporta-nos para um tipo de emoções que a voz tem, mas não é voz, e é fixe isso. É fixe ter essa articulação. Estás a ver? Gosto imenso porque me remete para o Morricone, me remete para a música brasileira e gosto desse... É um atalho muito fácil para introduzir cinematografia na minha música. Tu há bocado, agora voltaste a falar da voz e há bocado estavas a dizer que tu gravas o teu programa aqui porque
porque não estás muito confortável com gravar a voz ou ouvir a tua voz sem ser cantada. E eu calculo que tu também, quando tu foste um vocalista que foi... encostado à parede para ser vocalista. Sim, e que foi ultrapassando esses medos, não é? Esses medos, sim. Sim. É um processo. Sim, acho, mas estás a perguntar-me se em relação à voz falada também está a ser assim? Não, fiquei surpreendido tu dizeres que quando a tua voz não está cantada tens dificuldade em ouvir. Pois antes tinha dificuldade de ouvir todo. Antes tinha dificuldade de ouvir todo, é verdade. E eu acho que acaba por ser um processo como a ginástica, não é? Se calhar gostamos de começar a correr. Acho que sim. E das primeiras vezes que nadamos, no dia a seguir apanhas porrada, que é o efeito de ouvires a tua voz. Meu Deus, como é que eu canto tão mal. mas a necessidade de tocar ao vivo e é mesmo uma vontade muito grande. E no disco anterior tive imensos colaboradores. Tive que reformular a minha maneira de encarar a minha música. E antes samplavas? E antes samplei muita coisa da Motown e o Stevie Wonder. Samplar e nem interpolar porque muitas vezes gosto de certa melodia e isso leva-me a fazer uma coisa com aquele registro, mas não necessariamente uma cópia. Pronto. Gosto de utilizar elementos. Não sinto que esteja a roubar nada, porque creio que pegares numa coisa que não é o elemento central de outra e alterares essa coisa imenso e ao ponto de já estar praticamente irreconhecível e transpô-la para uma criação tua, não creio que seja ilegítimo. Sim, não, eu estava a falar de estampar vozes. Quando tu começaste, tinhas vozes sampladas. Sim, vozes sampladas. E também, não só tinha vozes sampladas, como fiz muitas remisturas, o que acabava por me definir o que é que à volta do que estaria a minha música. Por isso, nunca tive que me preocupar muito com a voz, porque só aceitava para fazer remisturas de coisas em que já gostava da voz, porque sabia que ia manter. Estamos a falar de sampling. Tu para este concerto do Star Wars não quiseste samplar nada? Ou não quiseste, pelo menos, quiseste ter mesmo uma secção de sopros e... Sim, o que acontece é como... quando tu e o Bruno Shinobi fizeram a música para aquele espetáculo dos Praga, sim, Tempestade, isso também estavam a pegar em coisas já feitas, um score já feito. Sim. E aquilo não tinhas gente a tocar. Sim, mas não samplámos também. Sim. Não samplámos porque refizemos. Com sintetizadores. Sim. Refizemos com sintetizadores. Não, mas o que eu estou a perguntar é... Podia ter sido uma maneira mais fácil, não sei. Fazer à base de sintes. Sim, só que... É muito difícil. Eu acho que já pertence ao imaginário daquelas melodias na cabeça das pessoas, os instrumentos com que elas foram tocadas. Da mesma maneira que o Tintin vai estar sempre com um pullover azul. Se o Tintin te aparecer com um pullover vermelho, já não tens a certeza se é o Tintin. E então acho que isto, tendo essa oportunidade, são a malta que toca geralmente com a da Chic, que tem vários projetos, uns estão nos Bisous, outros estão nos Brasswires Orchestra. Pronto, são músicos que conheço, respeito, e por isso achei que era uma boa oportunidade de vir a trabalhar com metais, porque nunca o tinha feito. Efetivamente, sempre que usei metais no meu trabalho foi sempre com samples. Sim, foi sempre com samples. Samples e nada tocado? Tipo, não, samples, multisamples, ou seja, sim, tocares num teclado o som de um trompete, pronto, que tem o seu grau de azeite já. Sim. Há uns piores do que outros. É verdade, sim. Aqueles, eu acho que era... Há bandas que usam de vez em quando, tipo, mesmo...
aquele som mais fuleiro de teclado, de trompete de teclado que parece. Sim, tipo do M1, do... Sim. parece. Sim, meio cheio de reverb, tipo balada pop chunga dos anos 80. Sim, pá, porque, sei lá, fazem bends, coisas que não dá, que não dá para fazer um trompete, tens umas notas fixas e consegues, no máximo consegues harmónicos, ou seja, tu não consegues fazer um som, tens de fazer pronto, e isso, quando se ouve num teclado alguém a fazer o bend, fica logo, ok, azeite, está completamente fora da realidade, o que não é mau. Acho que quem acaba por... Olha, por exemplo, o One Note Tricks Point Never, acho que utiliza sons podríssimos de uma maneira super, super interessante. Acho que é o melhor exemplo até de alguém utilizar sons do M1 e assim, aqueles sons do DX7 típicos dos anos 80, que eram tipo os sons demos que vinham que vinham com os synths que ninguém, pá, quer dizer, o M1 tem o patch. Os teus synths tens aqui uma coleção de 4? 5, há mais, 6, sim. Pronto. 7. Sim, aqui para este lado tens mais, mas ali tens uma estante. Mas estás a falar de físicas com teclados. São muito mais anteriores. Não, o ESQ1 é dos anos 80. Okay. O Monopoly, o Polyvox, o Cat, os modulares e o Trident são todos dos anos 70. Quase todos, anos 70, início dos anos 80. O que é mais os sons de que tu gostas mais? Sim, tem sido. Por exemplo, agora estamos a falar do M1. Sim. O M1 tem aqueles samples infames todos dos anos 80. Desde o piano do House, aquele piano fake do House. O órgão do House tem uma cena... Já não me lembro se é o primeiro patch de todos, que é o... With the Natives, acho que se chama assim, tem assim umas flautas, é assim todo New Age, pá. Só que eu ando a curtir os sons de vidro do M1, dá um som oco fixe que não tenho conseguido encontrar com os analógicos. E então se calhar estou um bocado a ser menos fundamentalista nesse aspecto. Em relação ao som analógico dos anos 70, ando a descobrir que tenho feito sim, a maior parte das coisas faço e é sempre... A minha tendência é ir para este tipo de sons, mas às vezes, se calhar, faz-me falta cortar isso com um bocadinho de frio, de aridez. O azeite, sim. Às vezes nem é azeite, às vezes não há nada mais frio do que um som digital agressivo. Não é? Tu disse aqui estás a gravar, não sei se estás a gravar, a produzir o disco de Throws and the Shine. Ainda estou na fase da mistura, já gravámos tudo, falta uma ou duas coisas de colaborações. E estivemos a gravar tudo aqui. Sim. Tem sido incrível. Tu tiveste-me a mostrar algumas coisas? Não, eu estou super satisfeito com o resultado e acho que eles também, e acho que foi um match fixe, porque eu já os vi ao vivo muitas vezes e sempre achei que em disco... Eu vi-os ao vivo uma vez contigo e tu estavas boquiaberto. Foi a vez em que eu decidi produzi-los, porque primeiro há um aspecto técnico, quase de produção, é absolutamente de produção, que é conseguires ver uma banda ao vivo, identificares os problemas ou as particularidades que terás ao transpô-lo para disco e como é que consegues contornar esses problemas. Pronto. Que eu acho que uma banda ao vivo que toca aqueles BPMs tão elevados e com aquele nível de energia é muito difícil de aguentar os ouvintes durante um disco de 45 minutos. Acho que é muito difícil. Então acho que é preciso introduzir alguma nuance, é preciso baixar um bocado os BPMs em algumas coisas, noutras faz sentido até aumentar. E então optei por abordá-los e falar-lhes nisso e pá, obviamente que dentro daquilo que eu sei fazer achava que conseguia estar a trabalhar com a maneira de trabalhar deles e com o som deles. Pá, eles adoraram a ideia e tanto é que agora vão fazer disco na Discotexas e já fazem parte da família. Sim. Estavas a dizer isso, estava-me a lembrar, estava a ouvir o Elvis Costello no
What the Fuck, que é um podcast. Sim. E ele diz que, tipo, ele produziu, acho que o segundo dos Pogues e o primeiro dos Specials. E que era porque tinha visto, eu acho que foi o segundo dos Pogues. Não, posso estar errado. Certo. E que era tipo, ele produzia bandas só porque via ao vivo e não queria que ninguém estragasse aquilo, a pureza do que estava a ver ao vivo em disco. E que tipo, transpusesse mal e tipo, olha, eu quero que ninguém estrague isto, portanto, olha, vou... É isso. É que muitas vezes tu vês uma mega banda ao vivo e achas que a solução para disco para eles é fazer um live to tape. E eu não acho que seja assim, acho que depende dos casos. E acho que a energia, que o nível de energia deles ao vivo é tanto que não há maneira de teres isso em registro gravado. Por isso, a solução é tentares dar luz, tentares focar-te nas coisas que estão à volta disso, que eles também têm, para conseguir cativar o seu público, cativar o ouvinte de uma outra forma, acho eu. Acho que essa a parte de exploração em estúdio foi importante, porque quando estás a tocar a 170 BPM ao vivo não tens muito espaço para experimentar coisas novas, não é? E então acho que foi fixe. Eles fizeram a pré-produção um bocado orientada não, mas supervisionada por mim, observada por mim, e depois viemos fazer tudo num par de semanas. Fizemos o disco todo, fizemos tudo muito depressa e ainda assim com muito tempo para curtir e estar a experimentar coisas. E conseguiste impingir as flautas? Sim, o André veio cá gravar 2 partes de flauta e por acaso foi iniciativa deles. Já tinham gravado nas demos, já tinham gravado uma flauta de bisel, tipo com uma melodia meia semi-arábica, e pelo menos a escala era assim, arábica com certeza, a melodia não sei, mas eu pensei assim, olha, isto ficava fixe como uma segunda voz de flauta transversal, e pronto, veio cá o André a fazer o grande favor de tocar connosco. Gravámos muita percussão, gravámos as baterias aqui, tem muita bateria acústica e vai ter muita bateria também eletrónica. O Diron canta como eu nunca vi alguém cantar, canta mesmo incrivelmente bem, é super expressivo e é uma máquina de dobrar takes. Faz um take, a seguir faz outro take igual, ótimo, e a seguir faz outro take de reforço, whatever, com outra voz, com uma quinta, seja uma harmonia, não seja, incrivelmente. Fiquei espantado com a capacidade de trabalho desta gente, foi mesmo incrível. E tens mais coisas na calha para este ano ou para o início do próximo ano? Sim. Se quiseres falar sobre isso. Sim, olha, este ano ainda vai acabar de uma maneira interessante. Por exemplo, temos o Star Wars, que acho que é um momento importante para mim. Depois tocamos um concerto de Molinex e Savana em Viseu, e vai ser a primeira vez que eu toco na minha terra ao vivo. E confesso que ao vivo sim. Já fiz alguns DJ sets. Okay. Já toquei com o Shinobi back to back em DJ set, mas é a primeira vez que estou a tocar em Viseu ao vivo, e por isso estou obviamente com muita expectativa e com algum nervosinho, porque é diferente, parece que estás a mostrar-te para as pessoas com quem cresceste, não é mesmo? Parece que estás mais vulnerável do que em relação a pessoas que não conheces lá nenhum. E então a seguir ainda temos uma passagem de ano aqui na Taberna das Almas. Eu toco com back-to-back com o Bruno. E para o ano temos vários concertos e temos o documentário que estou a preparar com o Tiago Ribeiro e contigo, também me estás a ajudar, sobre o meu trabalho e sobre o meu último disco, sobre o Elsewhere. E é suposto sair em fevereiro. Está a ser produzido em parceria com a Red Bull, e esta semana tivemos uma reunião no meu lugar de sonhos para apresentar este documentário em Lisboa, e tudo me parece encaminhado. Ainda não posso confirmar porque seria uma tristeza se depois não acontecesse, mas era o sítio em que eu há anos queria um dia poder tocar em Lisboa, e vai acontecer. Vai acontecer se tudo correr bem. E pronto, este documentário está em processo, porque reúne imagens da tour nos Estados Unidos que fizemos em México e Colômbia, que fizemos em agosto, imagens de concertos pela Europa e cá em Portugal,
tem imagens de estúdio aqui a trabalhar, tem imagens do Porto, quando fomos gravar umas coisas para a Antena 3, um showcase para a Antena 3 no ar, e tem imagem artística, entre aspas, sobre... focada no meu mundo e um bocado da minha visão do meu trabalho e do meu espaço enquanto artista, do que é ter uma editora independente, do que é ter uma operação independente e como às vezes os momentos difíceis são compensados pelos bons momentos. Estou a ver, tu tens aqui o teu último disco, o único longa duração do Shinobi, até agora, em grande. Sim, são o disco do Bruno demorou a sair e eu sempre fiz muita pressão porque ele tem muita música dentro dele, mas se calhar falta-lhe confiança para meter cá fora, às vezes, acho eu. Mas se calhar também, se assim não fosse, não seria tão boa, não é? Acho que o facto de teres... Eu também sou muito assim, o facto de teres medo e receio de te expor, acho que faz com que melhores enquanto ser humano. Estou a olhar à volta aqui do estúdio, tens aqui uns cobelos. Sim, são os agogôs. Aliás, se eu tocar isto... Toca, por favor. Foi os que usei na Take a Chance. São quartas. Mas eu curto bem a percussão. Aliás, tem sido a minha paixão deste ano é gravar percussão. Sim, tu estavas todo entusiasmado a mostrar-me a cena dos Strauss, a dizer o que tinhas andado a fazer com eles e tal. Nunca tinha visto isto aqui fora. Isto? Sim. Os bongós são novos. Ok. Adoro. Adoro andar finales pelas músicas. Tipo, costumas ir para o jardim, tocá-los? Não, por acaso não. Com o teu cão. Com o meu cão. Mas aí ele teria que ter um bocadinho mais de dreadlocks, meu. Sim. Acho que não tem. E o pelo dele não permite. E por isso, se calhar, não enverdei ainda pelo caminho de circense. Circense, não sei se é a palavra certa. Performativo. Compraste agora e tens estado a afinar? Não, afino nas tonalidades das músicas, coisa que eu nunca fazia antes porque usava samples. Claro. E então, intrinsecamente, usava samples que eu achasse que ficavam bem e nem me reparava porque é que era. E acho que pronto, agora vou começar a afinar a percussão pela tonalidade das músicas. No Star Wars? Vou usar no Star Wars, sim, assim o kit montado como está. Vou usar o kit montado como está. Estou aqui a explorar uma hipótese de fazer o som de R2-D2. Como é que é? Mostra, se quiseres isto. Sim, acho Sabes que isto é áudio. É um cinto, é um monotron da Korg. É um cinto muito simples e portátil. Acho que chega, não é? E tens dois? Tenho dois. Eu tenho dois porque isto tem um filtro incrível. Antes de ter saído um cinto que agora há um reissue desse cinto que o tornou bastante mais acessível, que é o MS-20, que é um cinto icónico da Korg. Este monotron custa tipo 60 €. Sim. E cabe também num telemóvel. Tem um filtro idêntico, tem o mesmo filtro. Isto tem um line-in, permite processar sinal externo. E eu pensei assim, para processar estéreos vou precisar de dois, portanto comprei dois na altura. Entretanto saiu o MS-20 e já não é tão difícil, é mais caro ainda, mas não é tão difícil aceder a um filtro destes. Que eu aprecio bastante, porque é muito quentinho. A tua cena geek de cintos. Sim. Fico sempre fascinado quando venho aqui, tipo, histórias contas dos teclados e dos cintos e tudo. Epá, se calhar eu não sou geek exclusivamente por cintos. Sim, eu sei. Não, mas vamos dizer, as pessoas se calhar não sabem, tu és informático. Sim, mas a cena é, se calhar foi os cintos em que eu tenho uma espécie de aceitação social por estar a colecionar cintos porque sou músico, estás a ver? Sim. Porque senão se calhar estaria a colecionar... não, cómics também nunca foi a minha cena, mas estaria a colecionar ou discos ou muito dificilmente filmes, mas
estaria a colecionar alguma coisa muito, 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 muito estranha. Portanto, é bom que sejam os cintos, assim tudo. Tenho aqui, não tenho carro, por isso os cintos são a minha cena. Não, mas tens uma personalidade que conduziva a isso, vais sempre tipo, colecionando e percebendo o que está por trás dos estúdios e das gravações de que tu gostas mais. Sim. Isso sem dúvida. Acho que isso é onde se revela mais a minha personalidade de engenheiro, porque gosto de desmontar as cenas. Gosto de desmontar as cenas para perceber como é que elas funcionam e sim, se ouço um disco e tem um som em particular, uma técnica de estúdio em particular, fico obcecado até descobrir como é que ela se faz. Não tenho necessariamente que a fazer, mas tenho que pelo menos entender como é que ela foi feita. Nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil, nem benéfico. Nem sempre é fácil ou benéfico para ti. Muitas vezes ajuda. Antigamente, claro, a crescer, não havia, aprendi a fazer música, não havia YouTube. Sim, claro. Um gajo arranjou-me uma cópia do Fruity Loops e eu comecei a fazer música no computador. Não havia um pai 3 pessoas a fazer música eletrónica em Viseu que eu conhecesse. E era todo o processo foi sozinho, foi descoberta e fascinava-me ouvir certas coisas em discos que eu achava serem assim, feitas em estúdios XPTO em LA. Tens algum exemplo disso? Claro, olha. Exemplo concreto. Dou-te um exemplo concreto recente, porque sim. Eu gostei de muita coisa e tive uma fase em que gostava muito de Deftones e a voz de Deftones nos discos deles sempre foi muito especial. Sempre tive bandas em que o vocalista tentava cantar como o Chino Moreno cantava nos discos de Deftones, só que era muito difícil. Passaram anos e eu nunca mais ouvi Deftones e no outro dia lembrei-me de ouvir os discos em viagem, porque estava a tentar manter o Crespo estava a conduzir, que trabalha connosco, estava a tentar mantê-lo acordado, então estava a passar assim tipo uma espécie de galeria de tesouros deprimentes dos nossos teenage years, e lembrei-me de pôr Deftones e assumo perfeitamente que continuam. O Crespo que é muito bom no laser tag. É muito bom no laser tag, é verdade. É verdade. Desculpa. Sim, acho que é o desporto favorito do Crespo. O pai é o único que ele tolera. Mas. Não, bicicleta, como é óbvio. Mas. O que é que eu te dizia? Sim. Desculpa. A escutar Deftones de novo, passado 10 anos, deparei-me com duas coisas. Primeiro, a música continua boa. Aguentaram o teste do tempo. E segundo, a voz do Chino Moreno era apenas um efeito de um certo módulo de efeitos muito popular na altura, que era o Eventide H3000, que faz aquele efeito de coros estranho em que parece que vêm muitas vozes, mas ao mesmo tempo soa artificial. Entretanto, já o tinha aprendido a utilizar, já o tinha identificado, sei lá, se ouvias a discografia do Steve Vai, se conseguires ouvir para lá do lixo, consegues dar conta que as guitarras estão quase todas gravadas com o Eventide. E é interessante voltar atrás a discos destes e saber, pensar assim, se eu tivesse alguém comigo quando eu tinha 14 ou 15 anos me tivesse dito, isto é esta máquina, eu tinha-me poupado semanas da minha vida de loucura. Por outro lado, acho que essas semanas me fizeram bem, porque me criaram aquele bichinho de estar sempre à procura de resolver problemas e de perceber como é que as partes fazem um todo. Por isso é que disseste que não era assim tão benéfico ter acesso. Sim. Eu disse-te que não era tão benéfico porque perdes muito tempo que às vezes não seria necessário. Eu, por exemplo, admiro o processo de trabalhar do Bruno, porque nisso é totalmente o contrário de mim. Ele curte, é super empírico, e quando percebe que uma determinada coisa lhe dá determinado resultado, a partir daí tornou-se a sua maneira de fazer aquilo e não quer saber, e isso é incrível, porque é uma pessoa que tem... É muito mais fácil tu atingires a tua voz e as tuas particularidades e idiosincrasias enquanto artista se tiveres esta maneira de trabalhar, porque significa que não estás a ler manuais. Entretanto, se fores como toda a gente que lê manuais, eventualmente, quando te vão dizer que o limite isto serve
este efeito serve para pôr na voz, nunca vais experimentar pô-lo numa guitarra. E se calhar estás a perder a oportunidade de fazer coisas novas e coisas interessantes. E acho que nesse aspecto admiro muito a maneira de trabalhar do Bruno, porque tem essa particularidade super empírica. Super... Sim, mas o não saber e a busca pode dar sempre resultados interessantes. Tipo, ao lado tu queres fazer uma coisa, não é? queres copiar uma coisa, ou tipo, gostas de uma coisa. Isso em todas as artes, acho eu. Claro. Queres copiar uma coisa e não sabes como é que fizeram, ou não tens o mesmo talento para isso, e fazes a tua coisa tipo ali ao lado. Sim, tens a tua coisa. Tem sempre esse processo derivativo em todas as artes e mesmo fora da arte. Mas sim, de facto, estava a pensar, no outro dia estava a falar com alguém sobre isto e sobre o meu problema com o meu som é que eu nunca consigo fazer o som que eu quero ter. Sim. É muito difícil atingir o som que eu quero ter. E nesse processo, o que sai acaba por ser o que é o meu som. E no dia em que eu tiver os recursos para fazer aquilo que eu quero, aí acho que vou perder a minha identidade, porque sei lá, quando comecei a fazer música com o Molinex, o que eu queria era soar a uma banda, mas eu tinha um Ableton e meia dúzia de samples e meia dúzia de soft synths e aquilo era aquilo que eu conseguia fazer, não sabia tocar nenhum instrumento bem suficiente para gravar, então gravava às partes, tipo muito Photoshop, muito corta e cola e era difícil depois que as coisas soassem aquilo que eu queria. Hoje em dia é igual, se calhar queria fazer arranjos e composições para uma banda completa, acabo por tocá-los eu, acabo por não ter acesso a determinados instrumentos ou músicos que eu gostaria de ter, e isso traduz-se na minha música. Acho que as drum machines, sei lá, o pessoal começou a abusar das drum machines, se calhar não se sentou à frente de uma drum machine para abusar dela, sentou-se para fazer um ritmo de bateria porque não tinha um baterista, né? E se calhar quem começou a fazer secretos nos discos foi porque se calhar não se sentou para fazer secretos no disco, sentou-se porque encontrou uma forma de se expressar com o que tinha, que eram os discos dos pais e os giradiscos que havia lá em casa. E isso acaba por ser, essas limitações acho que são super importantes enquanto estás a trabalhar. Acho que eu procuro ativamente, há bocado falaste do Brian Eno. Brian Eno é apologista, ele tem aquelas cartas dele tem umas cartas para criatividade no estúdio. Uma delas é a minha favorita de sempre, é: hoje vais utilizar tudo o que está à esquerda no teu estúdio. Pronto. E a partir daqui defines uma linha e estás proibido de utilizar seja o que for que está do outro lado. Acho isso incrível. Acho que, porque depois tu estás habituado a gravar vozes com este microfone e se não tendo este microfone vais ter que encontrar uma solução. Vais ter que encontrar, se calhar, à procura de uma coisa que o imite, vais encontrar algo incrível e passaste a descobrir uma maneira nova de fazer uma cena. E acho que isso é super importante. Nós vivemos numa altura muito mimada em termos de acesso a tecnologia, a informação, a ferramentas, a meios de distribuição, e por isso acho que andarmos para trás e digerirmos as coisas e termos limites para aquilo que fazemos é muito fixe. Mas tu continuas a ser uma pessoa que consome muito essa informação, tipo, como é que as coisas foram feitas e não foram feitas, tipo, vês documentários sobre as coisas, sim. Tipo, está aqui o teu cão a mexer-se no sofá. Sim. Ele de vez em quando muda de posição, até agora não te chateou há 40 minutos. Está muito mais bem comportado do que da última vez. Sim. Em que o gravador estava num tripé e ele começou a roer. Por acaso essa gravação, Rodrigo, tenho que pedir desculpa pelo mau comportamento deste menino, porque ele normalmente é tranquilo. Estavas-me a perguntar sobre essa opção ou procura de ir conhecer mais e melhor. Isto estou a falar assim muito vagamente, é só para pedir exemplos concretos de coisas. Eu gosto sempre que as pessoas deem exemplos concretos, como tu deste agora do Chino Moreno, do efeito da voz, tipo, coisas que tu descobriste, sei lá, sobre. Estavas a falar dos Mutantes, tipo, sobre qualquer coisa sobre a gravação deles ou assim, alguma coisa que tu tenhas. Olha, as pessoas falam tipo. Sim. Sobre os Mutantes há uma particularidade super fixe, que é o
há um fuzz, que é um efeito de guitarra, no solo do Ela é Minha Menina. Sim. Do qual já fizeste uma versão, já tocaste numa versão? Já tocámos, sim, onde é que isso foi? Foi no casamento do Bruno. Pois foi no casamento do Bruno, é verdade, com o Miguel na guitarra, eu estava no baixo e o Bruno a cantar. Sim. Muito self-conscious também, mas assim olhar para baixo. É verdade. Mas esse fuzz de guitarra era o irmão do Arnaldo Antunes que fazia os pedais, e acho que o circuito anda por aí, mas nada soa parecido. Pá, é um som que eu gostava imenso de ter, porque aquela porcaria. E aquilo de certeza que foi alguém também, mete-me isso para a frente na mistura, e ficou, aquilo está mais alto do que qualquer outra coisa, todas elas somadas. Mas acho que funciona, acho que é ótimo, é um som e é das coisas mais memoráveis da canção. Sim, é um ícone, tornou-se o ícone daquela canção. Como é que se chama? Qual é aquele termo cinematográfico para aqueles objetos que fazem avançar a história? Um MacGuffin? MacGuffin, exatamente. Pronto, é o MacGuffin daquela música. Mas ficou efetivamente obcecado com certos sons, certas técnicas de estúdio. Por exemplo, uma coisa que me fascinou recentemente foi o disco dos Alabama Shakes. Tem um som super vintage, mas ao mesmo tempo aquilo está recheado de truques modernos. E o som de bateria era como se tivesse sido composto numa MPC, somado com uma bateria acústica. Aquilo tem uma tightness que é super eletrónica, mas ao mesmo tempo, quem estiver a ouvir aquilo, e se for hiper fundamentalista da pureza do som, da pureza do ao vivo, do rock live to tape, não vai ficar defraudado. Porque para já tens excelentes músicos em combinação com excelentes engenheiros, em combinação com uma liberdade criativa que não é comum ver numa banda daquela dimensão, acho eu. Já não existem bandas assim, não existem esses. Sobre a música ao vivo, que muita gente diz que eu não compro música. Eu não sei sobre as pessoas que não compram música, atenção, é simplesmente nós como sociedade deixámos que as coisas chegassem a este ponto onde as pessoas não atribuem valor nenhum à música gravada, quando as coisas custam muito a fazer. Em alguns casos, noutros menos, mas custa muito a fazer. E depois o argumento é sempre, das pessoas que têm consciência disto, o argumento é quase sempre, não há problema, porque depois vou ver concertos ao vivo e compenso o artista. Eu acho que isto é problemático para quem não quer tocar ao vivo e quem tem o direito de não tocar ao vivo, como os Beatles tiveram o direito de fazer o Sgt. Pepper's e não tocar ao vivo. Portanto, acho que o mundo avançou porque alguém decidiu, vamos fazer um disco de estúdio que não é possível replicar ao vivo. Sim. Se bem que foi possível replicar ao vivo porque o Jimi Hendrix tocou na semana em que saiu. mas sim, a decisão deles de explorar os limites do que era possível fazer em estúdio foi possível porque havia essa... Como banda eles tinham essa liberdade, e eu acho que hoje em dia é muito difícil tu conseguires montar uma operação que te permita viver enquanto músico, em que não tenhas que ir por esse caminho de dar concertos. Eu adoro dar concertos, ainda bem que assim é, e enquanto assim for vou ser feliz, mas quando não me apetecer, não sei. Mas nem sequer é a tua maior, sei lá, fonte de rendimento como músico. Pois, ou relacionada com a música. Sim, isso, obviamente, DJ sets e DJ sets, trabalho encomendado e dar concertos são essas as principais. Vendas de discos não, de certeza. Aliás, a Discotexas é uma operação que se autossustenta, o que é ótimo, porque nós tudo que for... temos uma relação super equitativa com os artistas, e assim tem que ser. E tudo o que for receita acabamos por reinvestir nas nossas operações, naquilo que queremos fazer. Queremos fazer um vinil mais fixe para alguém e fazemos esse vinil mais fixe para alguém. E assim tem sido. Mas ainda bem que já tens um negócio dentro da música que se autossustenta, já é um achievement só por si hoje em dia. Mas felizmente uma estrutura pequena, temos pessoas muito dedicadas, somos poucos, e faz com que as coisas funcionem bem. Assim. Estava agora a olhar para as capas.
Vocês já não têm vocês ainda fazem às vezes aquelas capas de discotexas, tipo mais... tipo Company Sleeve? Sim. Não temos feito 12 polegadas, não temos feito singles. Porque temos concentrado em álbuns nestes últimos anos. As últimas edições que tivemos, além do meu álbum, do Bruno e da Teresa, da Chic, foram EPs de suporte a estes álbuns. E vai mudar agora este ano porque temos mais singles na calha, e vamos também lançar uma sublabel que se chama Forbidden Cuts, que aí vai ser o meu label exclusivamente de singles de dança. Porque... Quero que vocês tinham 12 polegadas chamados Forbidden Cuts. Eu tenho um. Sim, tivemos um, mas esse aí, nós chamámos essa edição de Forbidden Cuts. Tinha uma música minha, uma do Shinobi e uma do Rockets. Sim. Porque eram 3 malhas com samples proibitivos, e por isso é que se chama Forbidden Cuts, que eu não vou dizer que samples é que são, porque... Acho que é fácil as pessoas, se forem a ouvir a música... Acho que até deve dar para fazer Shazam na altura certa e... escreve o nome da letra na internet. Do meu, certeza que sim. O teu é muito fácil, ainda por cima é uma banda, uma banda de uma editora que era conhecida por nem sequer era samplar. Eles tinham uma house band que tocava, igualzinho. Depois há montes de problemas com créditos que nunca foram creditados, os samples deles. E além disso, há várias histórias pronto, eles interpolavam as músicas igual aos samples, né? Interpolavam, mas igual para tocar igual. Sim, igualzinho. Pois. E há várias histórias da cabecilha da editora, tipo, da SHR, sim. Que envolvem pistolas e ameaças de morte e esse tipo de coisas. Era muita coisa. Ela já morreu. Eu curto essa mitologia das editoras americanas. Tem sempre um edge de Wild West. Eu li isto numa história de outra editora. Sim. Que havia uma espécie de fanzine que durou muito pouco tempo. Eu já não me lembro do nome, que foi reeditada tipo, há 10 anos. Eu comprei na Flur. A Flur tinha à venda essa revista, essa edição da revista. E tinha uma história sobre uma editora independente americana a quem essa editora de que estávamos a falar foi roubar um sample numa música em que eu acho quase de certeza que era, espera, eu acho que esse artista era pronto, música de um artista que sampla, podes dizer o artista, Grandmaster Flash, on the Furious 5. Sim. Que sampla uma canção do senhor que deu nome ao teu cão. Sim. David Bowie. Sim. E está acreditado David Bowie, mas não está acreditado a linha de baixo, que é a coisa mais identificativa da canção, a outra banda, que são os Liquid Liquid. Exatamente. E que os Liquid Liquid vivem, acho que ainda hoje, os membros, na pobreza extrema, provavelmente. O gajo, o Salpi passa música e eles às vezes fazem digressões e não sei o quê. Se não for edições aqui e ali da DFA e assim, depois, e pronto. E acho que isso vinha aí, tipo, o caráter mafioso dessa editora, não vamos dizer o nome, mas... Eles fizeram muitas asneiras, é verdade. Portanto, não me sinto culpado em samplar essa... Eu lembro que quando descobri o sample, eu perguntei-te uma coisa assim, tipo, e tu disseste-me que isso não tinha sido editado... Ia ser editado numa editora com uma certa projeção global. Pronto. E não foi porque me fizeram assinar um disclaimer, um termo de responsabilidade em que se houvesse algum problema com samples, eu seria responsável. Então assim, se é para ser responsável, faço isto na minha editora. Pois. Pronto. E entretanto... Não, e achei piada a isso, porque achei engraçado porque conhecia a história dessa editora. Exatamente. Esta semana descobri, não sei se sabes, que o gajo, o baterista dos Winstons, que solou o Amen Break... Ele morreu sem abrigo. Ele era sem abrigo quando morreu. Não sabia. Eu sei aqueles que fizeram uma campanha de crowdfunding este ano. Não foi o baterista, foi mesmo para o gajo dos Winstons. Foi o vocalista, portanto. Winstons. Mas o baterista, que já tinha morrido. Ele tinha tipo 19 anos, ele morreu tipo há 10 anos, sem abrigo. Ele era sem abrigo. Estamos a falar de um break mais samplado de sempre. Não é o break mais... É o sample mais usado de sempre. É o sample mais usado de sempre, sim. É a base de 2 géneros musicais inteiros. E 1000 subgéneros. E é... Não, eu estou a falar do Drum and Bass e Jungle. E breakbeat. E depois breakbeat, etc. Breakcore e é muito importante no hip-hop. Pronto. Sim.
E é muito importante para várias outras coisas. Sim, foi só usado no Stereo Compton. Só naquela. Pois, é triste, porque todos os envolvidos nesse disco, no Stereo Compton, também, se considerares o baterista que solou esse solo, é um dos envolvidos, é o único que não está milionário. Não é milionário. É o único que não está milionário. Não é milionário. O Dr. Dre é o primeiro hip-hop billionaire. Pois. Sim, com negócios de headphones. Dos headphones ele tinha uma plataforma qualquer que ele vendeu, acho que é a Apple, já não sei, uma coisa assim. Era uma cena tipo... Um serviço tipo free for... de buffet de música como o Spotify. Sim. É verdade. É interessante ver, eu fico feliz porque é tipo uma história de... É uma história de... Até certo ponto é uma história de... Foi um produtor qualquer inglês que fez que encabeçou esse crowdfunding. Esse crowdfunding, não me lembro quem terá sido. Pode ter sido o Luke Vibert, não me surpreendia porque ele teve um alias só que se chamava Eamon Andrews, que era só para fazer malhas com o Eamon Break. Pá, é um break incrível. Inclusivamente há gajos de numerologia a estudar as proporções da waveform e cenas assim para tentar encontrar tipo feridos, portanto o pessoal das paraciências a tentar encontrar ali explicações para porque é que aquilo é um break perfeito. E não deixa de ter piada. Foi um puto de 19 anos que o gravou, provavelmente numa única sessão. Sim, e ele recebeu o dinheiro dessa sessão e pronto. Eu acho que ele morreu sem abrigo mesmo. Está no... Há um documentário sobre o break, mas eu acho que foi feito antes dele morrer. Eu não tenho bem a certeza. Muito triste. Uma malha de 58 ou 68. Não, 58. É 68 ou 69. Não, é 50 aquilo. Acho que é capaz de ser 58. Aquele som não havia 50? Óbvio. Havia. Eu acho que é final dos anos 60, com certeza. Possível 68, sim. É possível que sim. Podes cantar o break para as pessoas reconhecerem. Não consigo. Consegues tu? Não. É assim. Eu em relação aos breaks, só comecei a usar recentemente e mesmo assim tenho algum... Usei para aí 5 ou 6 breaks na minha vida. Desses tipo canónicos. James Brown, Funky Drummer, esse tipo de cenas que fazem parte. Mas é uma maneira imediata de teres groove na tua música. Impeach the President? Não. Nunca usei. Mas já usei o When the Levy Breaks. Okay. Porque é o When the Levy Breaks, break. Sim, e sei lá, há outros. O When the Levy Breaks também muitos usaram, mas foram os Beastie Boys que o popularizaram, capaz de ter sido. Mas pá, tudo isto estamos a falar de pessoas que, todos os nomes que falamos agora recentemente, estamos a falar de pessoas que queriam ter um som de determinada maneira, tinham aquelas ferramentas para o fazer e não conseguiram fazê-lo, e nesse processo fizeram uma cena altamente. E foi o caso do... Sei lá, estavas a falar do Grandmaster Flash, também foi o caso, tipo... Mas o Grandmaster Flash tem uma particularidade grande, que é o Grandmaster Flash, pelo menos nos discos clássicos dele, ele só aparece, e ele só fez alguma coisa nos álbuns, se ouvires secretos. Se não ouvires secretos, ele não tem nada a ver com aquilo. Ele nem queria lançar o The Message. Disse, não quero isto. Mas quem é que produziu então? Já não sei, mas não era ele. Então ele pá, em termos de DJing é um scratch, é um turntablist de secretos e de alternares de um disco para o outro, essas coisas todas. Ele inventou montes de técnicas que ainda hoje são usadas. Ninguém tinha feito. Já para não dizer, rocar aquele fato treino Adidas e a boina e fazer aqueles movimentos que ele fazia, que era tipo danças quase. Mas supostamente ele não... Posso estar errado, mas eu me leio num livro sobre a história do hip hop, que é o Hip Hop Can't Stop, acho que é Jeff Chang que ele chama. Já não me lembro. É um livro muito fixe, que o Grandmaster Flash não participava nos discos dele. Ele provavelmente com o tempo passou a participar, mas esses coisas clássicos dele ele não faz nada, a não ser coisas comum. Era muito comum até antes, na altura do disco, era muito comum vir buscar DJs por causa de serem personalidades conhecidas e terem muita influência e utilizá-los apenas para assinar o seu nome em remisturas. Em remisturas, por exemplo. Tipo Larry Levan? Larry Levan
não esteve no estúdio em muitas das músicas que assinou. Porque era tipo... Era name dropping. E era um bocado tipo, eu sou Larry Levan, I'm Larry Levan and I approve of this remix. Estás a ver? Mas era muito normal, porque tipo, na altura para venderes um single, os singles eram à semana, os 12 inches eram à semana, e aquilo, se não desse aquele boost, isto é tocado por não sei quem. Tenho um livro fixe aqui sobre, não sei se conheces. Não, sobre disco eu nunca li nada. Disco Files, empresto, é do Vince Leri, é um jornalista que muito escreveu sobre... Eu sei quem é, sim. Vince Leri. Sim, pronto, isto basicamente é uma compilação de todas as semanas, tem o que é que as playlists de vários DJs nos Estados Unidos, e os artigos que ele escrevia para não me lembro qual é que era, para não foi o Vince Leri, não foi o Vince Leri que escreveu aquela história que deu origem ao Saturday Night Fever? É possível que sim. Quase, ou foi ele ou foi... já não me lembro. Mas que era tudo inventado, supostamente. Sim. Que foi tudo inventado. Eu acho que sim. Se não foi ele, foi outro, mas eu conheço o nome dele, de coisas sobre o disco, assim. Foi o Disco File in Record World, que era a revista. Ok. Pronto. Isso tem a biografia dele? Não. Não, tem um pequeno texto, só que a cena é que tu consegues quase que acompanhar a evolução da música e da música de dança nesta altura semanalmente, porque vês reações que determinadas releases estavam a ter do público. Nós, olhando para trás para as coisas, parece-nos, raramente temos facilidade em entender, em colocar as coisas na ordem, não é? Sim. E é fixe por isso. Eu não sou muito de literatura de histórica, mas tenho sido cada vez mais. Não, ele não foi o gajo da coisa. Está aqui a mini biografia dela. Ele não foi o gajo da Saturday Night. Bem, ele escrevia era jornalista. Ele escrevia do Village Voice, eu sei, mas também era um jornalista que escreveu isso. Eu não sei se foi o Nick Cohn, já não lembro. Então é tudo mentira. Não, mas supostamente a história do Saturday Night Fever, aquilo é tudo inventado, e aquilo saiu como... quando os jornalistas gostavam de inventar histórias inteiras. Sabes que eu só descobri que o Fargo era uma ficção absoluta quando esta semana terminou a segunda season. O Fargo original, dos Coen dos anos 90, 1990, para aí. Não, o filme é de 96. Ok. Eu vi na altura, exato. Entretanto segui a primeira season deste Fargo, da série, e segui a segunda season, que são separadas, né? Esta passa-se nos anos 70, porque estamos a falar em disco. E só descobri, porque entretanto apareceram OVNIs, e é logo no primeiro episódio, por isso não é um spoiler. E entretanto eu disse, ok, então isto não pode ser uma história verdadeira. Fui investigar, e os Coen, na altura, nas primeiras entrevistas, ninguém fez fact-checking, e toda a gente assumiu que aquilo era uma história verdadeira. Mas aquilo diz no início. Aquilo diz mesmo no início. São eles, tipo, para te porem no mindset de aceitar uma verdade. Sim, claro. Eu lembro de um professor na faculdade que dizia que eu nunca consegui encontrar onde é que eles diziam isto, que eles uma vez disseram: é verdade, uma vez lemos no jornal que morreu uma pessoa nesta zona, que morreram pessoas nesta zona, assassinadas. Sim. Portanto, olha, é verdade, é baseado em factos verídicos. Sim. Eventualmente morreu ali alguém, alguns, em alguma altura. Sim, mas eu só sabia, só tive essa epifania esta semana. E eu pensei assim, é uma jogada de gênio. É, tipo, usas o sistema contra o sistema. Ótimo. Mas, diz-me. Ainda é uma prática que se usa, tipo, pessoas assinarem discos que não fizeram, produtores, DJs, etc. Que é mais fácil. Sim. Sobretudo o Ghost Producing é o mais comum, é teres alguém a dizer que produziu X. Então, no mundo dos DJs e produtores de música de dança acontece N vezes isso. Alguns artistas até consigo ver que foi o mesmo gajo que fez a mesma malha, mas por exemplo, em certas alturas tens tanta dimensão que acabas por ser uma farm de produtores que tem uma marca tipo marca Diplo, e depois tem ali não sei quantos putos a fazer cenas incríveis, e ele faz uma espécie de triagem, e é isso que se torna as malhas assinadas pelo Diplo. Tem
curto esta maneira de ver as coisas, mas deixa de ser um trabalho de autor. Definitivamente. É um trabalho de autor coletivo que depois não está assinado por coletivo. Tu falaste, estás a dizer que andas a ler cada vez mais biografias? Tipo o quê? Olha, recentemente a última que li foi... Qual é que foi a última que li? Eu, entretanto, fui ver ao Google e ao Nikon, como eu tinha dito. Pronto. Okay. O segundo nome que eu tinha dito. Ele é que escreveu o livro, o artigo que deu origem ao Satanás. Ok. Agradeço o fact-checking. Estava a fazer eu... Sim, mas só li coisas do Vince Salete. Ok, exatamente. A última biografia que li foi do Noam Chomsky. Pronto. Que não é música. Não só... E que foi pelo teu interesse em linguística, claramente. Claramente, e sim, e linguagem, claro. Não, Noam Chomsky é daquelas pessoas que acho que já não existem, pertencem a uma geração de cientistas de ciência política, sim, da velha guarda, que já não existe, porque já quando és puto é impossível que a política tenha fascínio sobre ti, a não ser através da história, porque não existem políticos no ativo consigam fascinar seja quem for, a não ser pelas razões erradas. Sobretudo não conseguem de certeza influenciar pessoas racionais no sentido de estudá-los, porque deixa de ser uma experiência de sociologia e passa a ser uma experiência de zoologia. Mas o Noam Chomsky, sim, é daqueles gajos que eu mais admiro, precisamente por ter a idade que tem, e poder teve muitos anos para fazer muitos inimigos e conseguiu ter uma carreira sólida, sem abdicar dos seus princípios, e estar numa das instituições mais conceituadas do mundo, ainda assim. Eu via mais o Bruno a ler isso, como o passado dele muito no hardcore, em que as ideias do Noam Chomsky era tipo tudo. Sim, é verdade. Tipo, eu lembro-me de um gajo tipo propaganda. É bem provável que o Bruno já tivesse lido o Noam Chomsky. Sim, eu já li sim, muito sim, dele, sim. Inclusivamente já li coisas sobre linguística dele. Sim. Gosto da articulação dele de ideias, e acho que é uma pessoa que cativa-me, seja o que for que está a fazer, porque consegue ser assertivo e encantar-te com as suas palavras, que acho que é um dom único que têm alguns escritores. Mas em músicos, a última biografia que devo ter lido terá sido do Stevie Wonder, acho eu, que finalmente li, e pronto, confirmava-se aquele processo de ler biografias. Acaba por ser, há raras exceções, mas acaba por ser uma espécie de subida lenta para a montanha, depois começa a ser uma subida vertiginosa, e depois é uma decadência lenta e triste, que às vezes quase que me apetece parar a biografia a meio, porque a parte triste vem aí, e isso é a parte que vende drama nos vídeos, nos biopics, mas a verdade é que a parte que me agrada é até aí, é até esse ponto em que... O que acontece no Stevie Wonder? No Stevie Wonder não é o caso. Não, confirma que ele era uma child star e esteve, e basicamente foi ter aulas no sítio em que melhor podia ter aulas, que foi no Motown, pronto, que ele era uma pessoa cheia de talento. Sim. Como eu tenho a certeza que existem N miúdos por aí com 4 ou 5 anos que, se lhe pusessem um piano nas mãos e alguém capaz de os cativar, seriam novos Stevie Wonders, acho eu. E tem essa capacidade. Acho que ainda é muito relevante o país em que nasces e o meio em que nasces. Ainda é tristemente muito relevante para nutrir este tipo de talentos, acho eu. Estes e outros, não é? Quer dizer... Além das biografias, falaste do Fargo, que outras coisas é que andas a ver? Eu vejo muitas séries. Portanto, ultimamente tenho andado a ver o Manhattan também, que é uma série sobre o projeto Manhattan, que passa-se nos anos 60. Sim. No Nevada ou New Mexico, eu não sei bem qual é o deserto, mas era o sítio em que estavam todos os cientistas reunidos, americanos reunidos secretamente para tentar inventar a bomba atómica. Tem algum drama à volta, porque aquilo é as famílias, os cientistas e as mulheres,
na maior parte são homens, portanto, quando eu digo cientistas nucleares, estou a falar da realidade da época. E há algum drama, alguma tensão por causa de espionagem, tensão por causa de questões morais sobre se estamos a inventar uma bomba e quais são as implicações morais disto. Entretanto, na altura não se sabia nada sobre radiação e começa-se a suspeitar que aquilo é capaz de afetar as pessoas e eles estão a fazer experiências com imensa radiação. Há a questão há uma questão histórica que é muito pouco abordada, acho eu, nos Estados Unidos, que são os campos de... Portanto, são os campos de concentração para japoneses que se fizeram nos Estados Unidos, que acho que é uma... O George Takei é muito ativo em falar disso do Star Trek. Sim, porque eu acho que a comunidade asiática nos Estados Unidos é das que estão, na minha opinião, pelo menos da minha percepção, das que estão mais integradas na sociedade. Mas, por outro lado, não existe, não sei se é uma questão cultural, não existe, essas coisas não são abordadas. Sim. Essas coisas não são abordadas. E eu acho que é um episódio triste da história dos Estados Unidos, muito recente, quando se fala de campos de concentração e do horror de... Eu digo isto porque eu não saberia isso se não tivesse ouvido o George Takei falar no assunto. Pronto. E eu gostei. Os pais dele tiveram, quando chegou... Acho eu que tiveram quando chegaram aos Estados Unidos. Todos os japoneses e outros asiáticos, porque na confusão, né, eles era tudo o que tivesse um ar. Quando chegaram, já moravam, sim, foram mandados. Exatamente, que isso foi o que aconteceu. Pegaram nas famílias que já estavam instaladas no país e se não tivessem o mínimo de influência social, iam para campos de concentração, onde foram mantidos, porque basicamente estavam a ser atacados pelos Estados Unidos, não? Pelo Japão, os Estados Unidos estavam a ser atacados pelo Japão. Manhattan, curti bué, estou a gostar muito da série. A minha série favorita deste ano foi o Halt and Catch Fire, que é incrível, que é de nerds. É tipo Mr. Robot, com um bocadinho menos de psicose, mas passado nos anos 80, no início da revolução do PC, do computador do pessoal, do PC. Sim. Então é uma corrida ao ouro de miúdos em Silicon Valley. Nem é Silicon Valley, não é na Califórnia, acho eu. A lutar contra grandes corporações como a IBM, em pequenas empresas, a criar as suas soluções, a tentar levá-las às feiras. Era uma coisa muito, muito orgânica na altura e tem uma banda sonora ótima, tem muito punk, new wave americano e inglês. Está muito bem realizada e tem atores ótimos. Eu nunca vi, eu sei o que é, nunca vi, eu não sei porque é que nunca calhou, mas sempre ouvi dizer bem e gosto dos atores da série. E mais? Depois vejo aquelas cenas todas tipo Walking Dead, vejo Big Bang Theory, vejo essas cenas todas, as séries blockbuster todas. Tudo. Sim, quer dizer, há umas cenas que não tenho paciência. Não tenho paciência agora para o Homeland, não tenho paciência para Orange is the New Black. Algumas vou-me afastando. Porque eu sinto, quando eu começo a sentir que não me apetece ver a série, sei que vai ser uma porcaria, tipo, final é terrível, a última season terrível, tipo Prison Break, que foi a série que mais me arrependi na vida de ver até ao fim. Acho que toda a gente. Como é óbvio. Não, algumas pessoas arrependeram-se mais de ver o Heroes até ao fim. Sim, o Heroes acho que era... Essa desci muito cedo, início da segunda, pá, aí. Pronto. E acabou-se por sempre. Exatamente, também fiz o mesmo. Mas sim, acho que séries são... Eu curto bem séries. Filmes, não? Sim. Recentemente, olha, estou aqui super expectante em relação ao Star Wars. Sim, claro. Já tens bilhetes, já? Não tenho bilhete. É uma coisa que me faz confusão. Já tive vários amigos que dizem, pá, queres vir? Já combinei com não sei quem, queres vir? Ainda há bilhetes lá para o sítio, não sei o quê. Tipo, faz muita confusão como pessoa que vai regularmente ao cinema estar a marcar com um mês de antecedência um bilhete de cinema. Que, tipo, normalmente, a pessoa vai ao cinema, tipo... Decide no dia. Era um bilhete.
Yeah, um filme. Exatamente. Está feito. E faz tanta confusão isso. Sabes que eu, como estive com este como estou com concerto na cabeça, esqueci-me de comprar bilhete. Ok, mas as pessoas sabem que aquilo vai continuar nos cinemas. Mas querem ver no dia. Têm muitas expectativas de ver. Eu acho que isto vai ser uma loucura. Então, claro. Vai ser uma loucura. Claro. Mas se calhar as pessoas estão com medo de não ir no início e aquilo ser uma porcaria e depois já não lhes apetecer ir. Pois, talvez, não sei. Não sei. Mas onde querer ver, aquilo já tem... Eu vou ver de certeza. Mas se calhar vou-lhe dar um tempo. Logo se vê. Estava a pensar em cravar-te um bilhete, a ver se tu arranjavas. Não. Mas não vou fazê-lo. Dessas coisas não consigo. Acho que é um filme excelente para ver entre o Natal e o Ano Novo. Vês? Ou no dia de Natal. Não, este ano não. Este ano vou tocar com o Shinobi também. Ao Porto. Portanto, teria que se calhar ser antes do DJ7. Vão ver. Pronto, já está. Comprem já o bilhete, se calhar vai estar esgotado. Depois para 25 é possível que sim. Mas eu queria ver em IMAX, queria ver IMAX 3D. No Porto? Agora acho que sim, acho que há no... É onde é o... Esqueci-me do nome do shopping. É um... Mar Shopping. Shopping. Onde é a IKEA, não sei o quê. Sim. Acho que há IMAX 3D. E outros filmes? Recentes? Recentes, antigos, coisas que estejas a ver? Que tenhas visto? Documentários também? Tenho comido tudo que é documentários de Netflix, basicamente. Tudo que é documentários de Netflix. Tipo quais? Olha, eu gostei muito do documentário do Hendrix, o documentário sobre sobre a Atari, sobre o mito do ET ter sido enterrado no deserto. Que é só meio verdade? Não vou dizer, não. Okay. É um documentário, mas é só meia verdade, sim. Mas a verdade é que esse documentário também é sobre aquele período que eu te estava a falar dos PCs. Sim. Porque acaba por ser um grupo de pessoas muito idealistas e muito inocentes e muito pouco talhadas para hoje que nós imaginamos a indústria do IT, tipo o pessoal que trabalha na Microsoft e assim. Acaba por ser uma espécie de breeding ground, assim, de pessoal que tem quase uma mentalidade punk em relação à indústria e à tecnologia, que é muito fixe. Isso foi quando a bolha dos jogos de vídeo rebentou, não foi? Sim, basicamente a Atari inventou a bolha dos jogos de vídeo. Tipo, o conceito de 3 vidas num jogo foi inventado pela Atari por um gajo. Aquilo basicamente era, haviam não sei quantos game developers, que aquilo era, de game developers era tudo. Sim. E então havia um jogo, esse game developer construía tudo, ou seja, não havia market research, não havia grupos de, como é que se chamam, grupos de focus groups, não havia design e development separado. Era uma pessoa, fazia gráficos, fazia conceito, fazia storyline, fazia música, fazia tudo. Isto é incrível. Acho que vês mesmo trabalho de autor num jogo. Como hoje em dia agora está a haver um ressurgimento dos jogos de autor e indie, e felizmente que existe isso, que assim muito mais coisas interessantes aparecem, acho eu. E sinto que é aí nesse mundo que está aquele feeling de terreno por desbravar, como a música estaria nos anos 70 e os anos 80, e agora já não está tanto, ou o hip hop estaria nos anos 90 e nos anos 80, ou certos géneros estariam a explodir. Eu acho que na música desde o início dos anos 2000 que não tenho esse feeling em relação à música nova, nem à música menos nova, nem à música velha. Acho que as coisas... Houve um período em que o controle passou a estar do lado dos músicos e do público de novo, mas já se perdeu isso outra vez. E agora tipo, a música é mais um produto associado ao lifestyle que tu queres ter. E enquanto que nos jogos vejo a comunidade compreende porque é que certo grupo de 4 ou 5 pessoas
passa 7 ou 8 meses fechado numa garagem a fazer um produto e que esse produto tenha que ter um valor. Isto é o essencial. Tu compravas discos, percebias que aquilo estava uma cadeia de pessoas que o tinham que gravar, que o tinham que produzir e que o tinham que distribuir, e por isso percebias que tinhas que pagar aquilo à tua banda favorita. Isso perdeu-se na música, mas nos jogos voltou. As pessoas, se calhar por causa das App Stores e não sei o quê, as pessoas conseguiram encontrar, os developers de indie conseguiram encontrar algumas plataformas que os suportem e que permitam que o público os suporte e os apoie. E acho que essa mudança de paradigma faz com que a criatividade esteja toda a explodir nestes meios, acho eu. Estavas-me a perguntar de filmes. Sim, comentários do Netflix. Sim. Eles chamam a Netflix em Portugal. Ah, é? Sério, sim. É como a IKEA. Sim. Sim. Mas... Não lembras de mais? Não, estou com grandes falhas de memória. Estava a reparar, tens ali um Animal dos Marretas? Sim, tenho o baterista, claro. Os Muppets fazem parte da minha infância, como toda a gente, sim, claro. Gostei do remake novo, foi fixe. Há 2 filmes. 1 e 2, será sim, isso? Não, só vi. O Muppets e depois o Muppets Most Wanted, que é mais, vi o primeiro, vi o Muppets. É mais piadas e menos storyline. Sim. Yeah. Não gosto tanto. Eu gostei do primeiro. Eu gosto muito do primeiro. Epá, o meu cão hoje não está chateando nada, já viste? Pá, acho que podemos acabar por aqui. Tu tens de ensaiar. Sim. E é melhor descansares um bocadinho antes de ensaiares. Tranquilo, como o Star Wars não tem partes cantadas, acho que está ótimo. Pronto, pá. É um prazer sempre obrigado, estar contigo, Rodrigo. Até à próxima.